Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um exercício em que a gente vai fazer a modelagem aqui passo a passo de forma bem didática. Lembrando que a gente tem aqui no canal uma playlist completa em que eu ensino passo a passo do Rhino, começando bem do básico, mostrando a interface até avançando para os nossos primeiros exercícios. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa playlist, como eu sempre faço. E hoje então estou trazendo mais um exercício para a gente praticar um pouquinho mais a nossa modelagem. O exercício então já está aparecendo aqui na tela para vocês, é um desenho técnico que a gente vai seguir, um exercício ainda relativamente básico para a gente consolidar a nossa base aqui com o Rhinoceros e aos poucos a gente ir avançando com a complexidade dos nossos exercícios. Eu vou deixar o link do exercício aqui desse desenho técnico na descrição, caso você queira fazer por conta própria e se desafiar. Então o Rhino já está aberto aqui, eu vou vir aqui para a nossa vista de lado direito e vou, como a gente sempre faz, aquele passo a passo, importar a imagem de fundo. Vou selecionar a imagem que eu desejo importar, a partir da origem, posiciono ela aqui sem me preocupar muito com a escala correta da imagem, porque isso a gente vai corrigir agora. Primeiro eu vou posicionar a imagem, então seleciono a imagem, venho no Move, e eu vou posicionar ela a partir desse centro aqui, mais ou menos no olho mesmo, posiciono a partir da origem, e agora sim a gente vai fazer a escala correta da nossa imagem. Primeiro eu vou só ampliar aqui a transparência da imagem para ela não ficar atrapalhando a gente. Eu seleciono a imagem, venho em propriedades, em material e desço aqui para aumentar a transparência, a gente coloca algo em torno de 80%. E eu vou vir agora nas ferramentas aqui de transformação, nas ferramentas de escala e em escala 2D, seleciono a imagem que a gente deseja escalar a partir da origem e agora eu pego algum valor de referência. A gente sabe que o diâmetro aqui, olha, tem que ser de 80, então o raio é de 40. Então, eu vou pressionar o Shift, pegar a parte aqui mais externa, mais ou menos seguindo o nosso desenho técnico, e aí eu digito 40, ele já vai escalar aquele nosso ponto para ele ter exatamente os 40 milímetros. Para confirmar isso, eu vou vir aqui na nossa polyline, a partir da origem, 40 milímetros, e a gente vê, olha só, que a nossa polyline de 40 milímetros está exatamente seguindo o raio do nosso projeto. Então, agora sim, eu sei que o nosso projeto está escalado corretamente. Eu vou selecionar essa imagem, transferir para Layer 1, que eu vou chamar aqui de imagem de fundo, e vou selecionar o cadeado para que a imagem fique travada aqui no fundo e a gente possa se basear nela para fazer o nosso projeto sem que ela atrapalhe aqui durante a modelagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar essa parte aqui de cima, e para fazer isso eu vou criar uma circunferência a partir da origem. Eu vou criar primeiro essa circunferência maior, que a gente já viu que o diâmetro é 80, então o raio é 40. 40, Enter, pronto, a gente criou aqui a nossa circunferência. E agora o que a gente vai precisar fazer é criar essas outras circunferências que elas vão servir de corte para essa nossa circunferência original, para a gente fazer exatamente o esboço desse perfil aqui, para aí sim a gente poder fazer a extrusão e criar a nossa superfície. Então vamos lá, passo a passo. A nossa circunferência de base foi criada, eu preciso criar agora uma outra circunferência. Eu vou fazer ela em qualquer ponto aqui, tá? Então vou botar o centro aqui, por exemplo, em qualquer ponto mesmo, e a gente precisa criar uma circunferência de raio 15, que são todas essas partes de circunferência que a gente tem bem aqui. Então, se o raio é 15, eu digito 15, Enter, a gente já tem a circunferência. O que a gente vai ter que fazer agora é posicioná-la corretamente. E pelo nosso desenho técnico, aí vem a grande sacada, a gente tem uma circunferência maior aqui de 94. É claro que, vendo o nosso sólido aqui, a gente não vê nada de diâmetro 94. Essa circunferência ela é só uma circunferência de base para o nosso desenho, porque o centro dessa circunferência de raio 15 é exatamente nesse ponto aqui. É isso que o nosso desenho técnico está indicando para a gente. Então, eu vou vir aqui mais uma vez em circunferência, a partir da origem, e vou fazer essa circunferência de diâmetro 94. O meu comando está em raio, aqui ele está pedindo raio. Eu posso clicar aqui em diâmetro, aí sim eu vou digitar o diâmetro, Então 94, pronto, a gente criou uma circunferência condizente com o nosso desenho. E essa circunferência que a gente criou, eu preciso mover exatamente para esse ponto aqui, para que a gente tenha ela posicionada corretamente. E esse ponto aqui, ele vai ser exatamente o quad da nossa circunferência, o quadrante, a parte mais externa, a parte mais larga da nossa circunferência.
Então, para eu poder acionar o quadrante, eu preciso estar com o auxiliador quad aqui selecionado. E eu vou precisar do nosso auxiliador center aqui também acionado para que eu consiga selecionar o centro da nossa circunferência. Então vamos lá, passo a passo. Eu vou selecionar o comando move aqui e eu vou selecionar a circunferência que a gente quer movimentar, aperto Enter e agora ele pede o ponto de referência. Eu com o center ativado, olha só de passar aqui perto da circunferência, ele já fixa o centro ali para mim, eu posso clicar e agora sim eu estou movendo a partir do centro. E eu venho aqui para o quad, tá vendo? Olha só de chegar aqui perto, ele está em near, e de repente ele seleciona o quad, que é a parte mais externa da nossa circunferência. E pronto, olha só, eu criei a circunferência posicionada corretamente. Eu posso, inclusive, agora deletar aquela circunferência de base, de referência que a gente utilizou, porque a gente não vai mais precisar dela. E agora, o que a gente vai precisar é criar uma repetição dessa circunferência aqui em 1, 2, 3, 4, 5, são 6 vezes que ela vai se repetir ao longo dessa nossa outra circunferência. E para fazer as repetições, existe o comando array no Rhino, que ele está exatamente aqui, olha, nas ferramentas de transformação, a gente tem o grupo de comando de array, que é esse que eu estou indicando para vocês, seleciono na setinha e puxo, vou fechar aqui. A gente tem todos os comandos de array, que em outras palavras seria repetição. Basicamente é isso, é um padrão de repetição que a gente tem no Rhino. Então aqui nas opções a gente teria, por exemplo, o array retangular, né, em que a gente vai repetir ele numa espécie de retângulo, o nosso objeto. Aqui a gente tem o polar array, que é exatamente o comando que se encaixa para esse nosso objetivo agora. A gente quer criar uma repetição polar, né? Ou seja, em uma circunferência. Então é exatamente isso que a gente quer. A gente vai vir aqui no comando polar array. Ele pede primeiro para selecionar o objeto que a gente quer fazer a repetição, que no caso é essa circunferência aqui. Aperto Enter. Ele pede para eu digitar o centro da nossa repetição, que no caso é a origem do nosso projeto, 0, Enter. E agora ele pede para dizer o número de repetições. E aí a gente sabe que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições, 6, Enter. O ângulo de referência para o primeiro objeto, se eu apertar o Enter mais uma vez, ele vai simplesmente repetir a partir do nosso objeto. Então eu vou apertar o Enter. Olha só, ele já deu aqui um preview, né, de qual vai ser o resultado. E ele fez a nossa repetição em 6 vezes, dividindo exatamente o ângulo dessas repetições iguais para que a gente tenha o nosso resultado, que olha só, é exatamente o que está muito condizente com o nosso desenho técnico. Então aperto o Enter mais uma vez para finalizar o comando e olha só como a gente fez o esboço direitinho seguindo o nosso projeto. E agora vai ser só uma questão de cortar o que está excedente aqui. Então vou até esconder a imagem de fundo para a gente visualizar melhor o nosso resultado. Vou fechar essa aba aqui e vou primeiro fazer o trim. Então venho aqui no comando trim. Os objetos de corte, primeiro eu vou cortar a partir dessa circunferência aqui e vou cortar toda essa parte que está excedente aqui para fora, clicando nos nossos objetos. Enter para finalizar o comando. E agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou vir no trim mais uma vez. Vou selecionar os objetos de corte, que agora vão ser essas sobras das circunferências aqui. Enter. E aí eu posso ir cortando essa parte daqui para a gente obter aquele perfil que está no nosso desenho técnico. E agora eu vou voltar com a nossa imagem de fundo. Olha só como a gente fez o esboço certinho do nosso perfil. Eu vou selecionar tudo e dar um Join. E agora a gente pode fazer a extrusão para criar o nosso sólido de forma coerente aqui com o nosso desenho técnico. Então eu vou vir aqui para a nossa perspectiva para a gente visualizar o que está acontecendo. Eu vou vir aqui em Extrude. E a gente já está fazendo uma extrusão. Eu vou botar sólido igual assim para ele preencher o meio. Deixa eu mudar aqui para o modo Shaded, que a gente já vai visualizando o resultado. E ele está criando a nossa superfície. Eu preciso saber o quanto de espessura ela vai ter. Então eu vou voltar aqui para o nosso desenho técnico. Vamos ver aqui. A gente vai ter 20 de espessura. Então vou voltar aqui para o Rhino. Vou digitar 20, Enter. E olha só, ele criou o nosso sólido, ainda bem quadradão, né, bem rústico, depois que a gente vai vir dando o detalhamento, mas essa primeira parte a gente já fez. Agora eu vou fazer a base, né, essa base arredondada aqui. Então,
Primeiro eu vou selecionar esse objeto, vou trocar ele para Layer 2, que eu vou chamar de Sólidos, e vou esconder ele, porque eu vou voltar aqui para a nossa vista de Right, que é onde a gente está fazendo o esboço. É claro que aqui, pela nossa vista de Right, né, a gente está criando o nosso objeto no sentido do eixo vermelho aqui, né? Vendo aqui, olha só, seria o eixo X, né? Então a gente está criando no eixo X. Se eu tivesse feito o esboço todo aqui na vista de topo, a gente estaria criando para o eixo Z, né? Que seria mais coerente. Então, para ficar um pouquinho mais coerente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos os nossos objetos, aqui e aqui, o sólido, né, que eu tinha escondido também, e eu vou simplesmente rotacionar ele para que ele apareça aqui mais coerente na nossa vista de topo, porque por enquanto ele está na vista lateral aqui do lado direito e não está fazendo muito sentido. Isso é só uma questão realmente de fazer um pouquinho mais de sentido, tá? Mas não teria problema nenhum eu continuar fazendo o esboço aqui do jeito que está. Então vou vir aqui na perspectiva, vou vir aqui no comando de transformação e em Rotate a gente vai rotacionar a partir da origem. E eu vou selecionar aqui, deixa eu até fechar aqui para a gente visualizar, olha só, na vista de front, eu vou rotacionar tudo em 90 graus, pressionando o Shift, né? Eu rotacionei ele aqui, pressiono o Shift para ele ficar estagnado nos 90 graus e concluo a ação. E agora sim, se a gente vier aqui para a vista de topo, né, tá bem mais coerente, a gente está trabalhando com o topo, e olha só a nossa peça criada aqui, virada para cima. Então foi só uma questão realmente de reposicionar os nossos objetos para ficar um pouquinho mais coerente. Isso, inclusive, já foi uma dúvida de um inscrito aqui, então até aproveitando por esse exercício para poder esclarecer essa dúvida, o inscrito ele tinha me passado que ele tinha feito todo o esboço seguindo uma vista e depois, quando ele foi ver na perspectiva, ele tinha que ter feito o esboço em outra vista. Então, basicamente, para solucionar, era ter feito isso, é rotacionar tudo que você tinha feito até então em 90 graus para a gente ficar mais coerente com o nosso desenho técnico. Então, foi isso que a gente fez e agora sim, tá tudo certinho. Então vou voltar aqui para o nosso projeto. Na vista de topo, eu quero fazer a circunferência, então vou criar aqui uma circunferência. A partir da origem, a gente precisa desse raio aqui, que a gente sabe que a gente tem um diâmetro de 40, então o raio seria 20. Na verdade, eu estou aqui em diâmetro, então vou clicar em raio, agora sim, 20. E pronto, a gente criou essa circunferência, que seria a base, né, do nosso sólido. Vou voltar aqui para a perspectiva, vou esconder a imagem de fundo, e vou fazer novamente uma extrusão. Eu só preciso saber de quanto é essa extrusão. Eu vou trazer a imagem de fundo para a gente visualizar aqui. E ela vai ser de 40 o total, a gente já tinha feito 20, então vai ser mais 20 desse ponto aqui. Então 20. Na verdade, primeiro eu vou selecionar aqui sólido igual assim. Agora sim 20 e pronto, a gente criou a base da nossa peça. Vou esconder a imagem de fundo, eu vou selecionar os dois sólidos e vou dar um Boolean Union para que eles virem uma coisa só. E olha só, está feita aqui a nossa peça toda unida. E agora a gente vai continuar o nosso projeto. Vindo aqui na vista de topo, a gente sabe que a gente tem essa parte aqui no meio e a gente vai ter uma circunferência também nesse sentido. Vamos primeiro fazer essa parte aqui central, que ela vai ter diâmetro 10 e comprimento vindo aqui de 25. Então vamos lá. Eu vou vir aqui na nossa peça, eu vou fazer uma circunferência, deixa eu até esconder a imagem de fundo para a gente visualizar tudo melhor. Eu vou fazer uma circunferência a partir do centro, eu estou aqui mais uma vez com o nosso auxiliador Center acionado, a partir do centro, a gente quer diâmetro 10, né? Então raio de 5, e essa peça aqui eu vou fazer uma extrusão de 25 aqui, e pronto, deixa eu esconder esse sólido aqui, para a gente visualizar. Eu vou até selecionar todas as curvaturas e transferir ela para uma layer aqui, layer 3, que eu vou chamar de curvas, para a gente organizar o nosso projeto e esconder as curvas. E agora, voltando aqui no nosso desenho técnico, a gente vê que a gente tem uma espécie de uma pirâmidezinha aqui, né? Um conezinho aqui na ponta. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Pelo nosso desenho técnico aqui, infelizmente ele não diz a altura desse cone, né? Então eu vou supor alguma altura aqui para a gente realizar o nosso projeto direitinho. Então vou voltar aqui para o Rhino. Aqui nas ferramentas de sólido, a gente tem o comando cone, né, que é exatamente o que a gente quer. A base do cone vai ser aqui, né, a partir do centro. A circunferência dela vai ser exatamente a espessura. E olha só, agora ele pede a altura,
que infelizmente não foi informado pra gente no desenho técnico, mas não tem problema, vamos considerar aqui, sei lá, 5, por exemplo, acho que já faz sentido. E olha só, a gente criou o nosso cone aqui e a gente tem essa outra superfície. Eu posso inclusive selecionar os dois, dar um Boolean Union para que eles virem uma coisa só, né? A gente uniu os dois objetos que a gente tinha criado. E eu vou voltar aqui com o sólido que a gente já tinha criado. E agora a gente vai fazer um Boolean Difference, né, em que basicamente eu vou cortar desse sólido todo essa parte que a gente criou aqui. Então, vou vir aqui nas ferramentas de sólidos, Boolean Difference, seleciono o objeto que eu quero subtrair, Enter, e o objeto que vai servir de subtração, né, que seria esse objeto interno, Enter mais uma vez, e olha só, a gente fez a subtração aqui. A gente tem um cone lá dentro do nosso sólido, tanto que se eu vou vir aqui no modo Ghosted, olha só o que está acontecendo. A gente vê o nosso sólido lá dentro e a gente tem isso tudo unido em um único sólido. E agora fica faltando a gente criar aquela circunferência que vai cortar, né, aquele cilindro que vai cortar o nosso sólido. Então, no nosso desenho técnico, a gente precisa saber a posição dele. Primeiro, o diâmetro é de 8 milímetros e a altura dele é de 30 milímetros. Então, vou voltar aqui para o Rhino. Eu vou, a partir do centro, mais uma vez eu vou aqui próximo, a gente acha o ponto central aqui, eu vou criar uma polyline aqui na nossa vista lateral para a gente visualizar o que está acontecendo. Uma polyline de 30 milímetros, então ela veio para cá, a gente já tem ela aqui. E deixa eu até esconder o nosso sólido. E agora eu posso criar uma circunferência, ainda aqui na vista lateral, uma circunferência, o ponto central dela vai ser aqui, de raio 4, né, diâmetro 8. Então, a gente criou aqui a nossa circunferência. Vou vir aqui para a perspectiva e voltar com o sólido para a gente visualizar o que está acontecendo. E eu posso fazer uma extrusão dessa circunferência aqui para fora, para a gente ter ela passando por toda a nossa peça. E mais uma vez, a gente vai fazer o Boolean Difference. Então, seleciono o sólido que eu desejo subtrair, Enter, e o objeto que vai servir de subtração, Enter, e pronto, a gente fez ele aqui. Olha só, se a gente visualizar aqui por baixo, o corte está aqui e a peça está saindo aqui para o lado direito, exatamente seguindo o nosso desenho técnico. Então, vou esconder o sólido, selecionar essas curvas aqui, trocar para layer de curvas, para a gente organizar. E agora falta só o detalhamento final, que é basicamente dar filetes e chanfros na nossa peça. Voltando aqui no nosso desenho técnico, olha só, a gente tem chanfro de raio, deixa eu dar um zoom maior aqui, de raio 5 nessas curvaturas aqui, nessas extremidades aqui, e um chanfro de 4 aqui nessa parte da base do nosso objeto. E aí sim a gente vai ter o nosso projeto finalizado. Então, vamos voltar aqui para o nosso sólido. Eu vou vir aqui nas ferramentas de sólido. A gente tem aqui o filete, que é exatamente o que a gente quer. E eu vou selecionar todas essas extremidades aqui que a gente vai fazer o filete, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu posso até fazer a seleção dessa forma aqui. Opa, ele selecionou uma ali que eu não queria. Para eu desselecionar, eu aperto Ctrl, clico aqui, e eu retiro da nossa seleção. E pronto, a gente selecionou todas as extremidades que a gente quer fazer o filete. Eu aperto Enter e ele está aqui como 1 de unidade, né? Eu quero mudar para 5, então vem Set All, 5, Enter. Eu posso até dar um preview igual assim para a gente visualizar o resultado e olha só como ele está fazendo exatamente como o nosso desenho técnico. Aperto Enter para finalizar o comando e olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o nosso sólido aqui para preto, venho aqui na Layer, seleciono a cor, OK, para a gente visualizar, acho que fica bem melhor para a gente visualizar assim, e falta somente o chanfro aqui na base, então venho aqui com o comando chanfro, seleciono a extremidade que a gente deseja realizar o chanfro, Enter, Set All, 4, né, que é a medida que a gente quer, Enter, eu vou dar aqui um preview igual assim para a gente visualizar mais uma vez, Enter, e pronto, agora sim a gente tem a nossa peça toda realizada, com todo o detalhamento, com os furos aqui na parte de baixo e na parte lateral da nossa peça, seguindo perfeitamente o nosso desenho técnico. Então, espero de verdade que vocês tenham gostado desse exercício. Como eu sempre faço, peço a vocês que, se gostaram, não se esqueça de deixar o gostei aí no vídeo.
Dê o seu feedback, isso é super importante para mim, me motiva muito a continuar trazendo bastante conteúdo para vocês. Dê um comentário aqui embaixo. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Se possível, compartilhe o vídeo também com outras pessoas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.